Meus amigos, o coroa é muito mais apocalíptico do que se pensa. Não porque ele tenha em si mesmo um poder destrutivo como muitos imaginam. Trata-se de uma infecção, sim, que pode levar idosos a óbito, por exemplo. Mas o grande poder deste problema que veio lá da China é a sua capacidade de gerar o pânico. Porque, reparem, hoje ninguém mais vai a óbito por gripe, por dengue, por câncer, por diabetes em alto grau, por problema nos rins ou no fígado, por acidente de trânsito, por acidente de trabalho, não. Ninguém mais vai a óbito por isso. O único problema que pode levar a humanidade a óbito é o coroa. E aí reside o grande poder apocalíptico desta invenção laboratorial. Este pânico tem o seu desdobramento, a sua consequência. Do ponto de vista da saúde, porque de fato é um problema de saúde pública, o coroa está fazendo com que o comércio feche as portas. Não só o comércio, teatros, cinemas, igrejas, vejam, até a Igreja Católica fechou as portas, coisa que nunca aconteceu na história humana, ou na sua história. Aqui preciso fazer um parênteses. No 7º ano de pontificado de Bergoglio, a Igreja Católica fechou as portas. Claro que alguns bispos e padres resistem, mas oficialmente ela está fechada, coisa que nunca aconteceu. E há também um zum por aí de que não haverá celebração da Páscoa para os fiéis. Bem, parênteses à parte, o fato é esse. O fato é que, por um problema de saúde, a economia despencará, porque teatros, restaurantes, cinemas, museus, estádios, enfim, tudo ficará fechado. E aí, qual o desdobramento disso? Perda de emprego. Muita gente perderá os seus empregos, perderão os seus empregos. E dessas muitas gentes perdendo o emprego, uma grande maioria jamais retornará ao mercado de trabalho. Pois bem, o problema de saúde vira um problema econômico que, por sua vez, vira um gravíssimo problema social. É como se pudéssemos perguntar, e aí, você prefere ter o CPF cancelado por conta de um provável vírus que pode cancelar o seu CPF no futuro ou morrer de fome? É mais ou menos isso, ou basicamente isso, que muitas nações estão impondo ao povo. Vão para casa, fiquem em casa, esperem o contra-cheque, o cartão, a demissão via correio, e fique lá, esperando por um tempo até a coisa passar. Sim, o sujeito em quarentena, sem emprego, daqui a pouco sem alimento, e aí? Imaginem o gravíssimo problema que virá pela frente por causa dessas decisões, principalmente nos países pobres. Não foi por outra razão que Maduro pediu 5 bilhões de dólares emergenciais para a ONU. Porque o problema não é resolver a questão dos testes para o coroa, nem melhorar hospitais. O problema é como salvar a economia. Bem,
Aqui no Brasil, nós podemos mais ou menos antever o seguinte: se tudo fechar, quem terá o seu emprego garantido será o semideus, vou ter que usar esse termo, o semideus do funcionário público, o ser intocável, que jamais poderá ser tirado do seu cargo, mesmo que não trabalhe ou mesmo que execute um serviço de péssima qualidade. Esse estará garantido na pior das crises. E esse, via de regra, é esquerdista, porque 8 anos de FHC, mais 8 de Lula e mais 8 entre Dilma e Temer, fizeram com que, ou contribuíram, vamos dizer assim, para que 90% do funcionalismo público seja de esquerda. Ou PSDB, sim, ainda tem alguns, ou PT, e PSOL e outros puxadinhos mais. Os comunistas, em linhas gerais, estão garantidos. Pode vir a coroa que vier, de onde vier, os seus empregos estão garantidos, ainda que nem precisem trabalhar. Porque o país tem um peso gigantesco, né, de órgãos públicos desnecessários para o governo e não pode fazer nada com essa gente. Já na França, cujo presidente é comunista, o problema é diferente. Pouquíssimos órgãos públicos. Mas agora, na crise econômica que o coroa gerará, é preciso salvaguardar os interesses da companheirada. Portanto, não deu outra. Macron já lançou a ideia no ar. Vamos privatizar, ou melhor, vamos tornar estatais empresas particulares. A matéria saiu agora há pouco no RT News. Diz: o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, não descarta a possível nacionalização de grandes empresas francesas para proteger a economia dos riscos decorrentes enfim, vocês sabem, do coroa e do colapso dos mercados. Abre aspas. Não hesitarei em usar todos os meios disponíveis para protegê-los, disse ele na terça-feira em comentário ao canal RTL. Não precisa ir muito longe, porque já se tem uma ideia do que pode vir por aí. Nacionalização é o que Chávez fez na Venezuela. Olhava para os prédios e perguntava para o seu auxiliar na época, Nicolás Maduro, um certo Nicolás Maduro: Nicolás, que prédio é esse? Ah, é da companhia tal. Expropria, quer dizer, tomavam na mão grande, passavam aquela companhia particular para o Estado. É isso que querem fazer na França, para, repito, salvaguardar os interesses, ou melhor, o emprego da companheirada, que de outra forma iria para a rua. Pois bem, se a coisa está sendo usada desta maneira pela esquerda e pelos globalistas, bem, podemos tentar fazer do coroa um tantinho mais democrático, já que veio para ficar. Por que não fazermos aqui no Brasil o inverso? Aproveitar o problema do coroa e dizer ao mundo: não temos condições de segurar a qualidade, o bom atendimento do serviço público, nem mesmo garantir a integridade da saúde dos funcionários públicos. Portanto, estamos vendendo tudo a preço de ocasião. Comprem, 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 como diria o glorioso Bottini. Venda tudo, presidente Bolsonaro. Passe tudo para a mão particular. Porque aí o Estado se livra de um grande peso e não é obrigado a financiar os inimigos da pátria em tempos de crise. Porque 90% do funcionalismo público quer, sim, o fim do Brasil. Quer transformá-lo naquilo que chamavam lá, há pouco tempo atrás, de pátria grande. Porém,
a nossa bandeira jamais será vermelha. Chegou um momento propício para fazermos um pouco de democracia com o coroa. Se ele dá em Chico, dá em Francisco também. Mas é claro que isso não vai acontecer porque o Brasil ainda está na adolescência entre as nações. O fato é que as mais antigas estão se adiantando, como a França, por exemplo. Agora, o espertalhão Maduro já aproveitou do problema do coroa para chantagear a Organização Mundial de Saúde. Me dá dinheiro aí, quer 5 bilhões para conter o problema do coroa lá na Venezuela. Mas espere aí, a Venezuela não é uma ilha de utopia. Não foi lá que o socialismo trouxe prosperidade, igualdade, fraternidade? Pois, se trouxe tudo isso, é bem provável que a economia venezuelana esteja nas alturas, bombando, e nem precise desse dinheiro. Porque, afinal de contas, foi para isso que veio a revolução, ou não? Bem, sem falar também que a Rússia poderia ajudar a Venezuela, porque a Rússia tem levado muito ouro venezuelano lá para Moscou. Poderia devolver um pouco agora por uma questão humanitária. Sem falar também que gente como Diosdado Cabello, por exemplo, é um dos homens mais ricos do mundo, porque ele controla em grande parte o tráfico de cocaína para a Europa. Podia usar o dinheiro que veio da desgraça dos europeus para ajudar um pouco o problema do coroa na Venezuela. Será que eles vão fazer isso? Não, não vão. Não vão porque o comunista Nicolás Maduro é igual a todo outro ditador comunista no mundo. Ele está se servindo de um artifício, de uma artimanha, para ganhar dinheiro e continuar investindo na manutenção do seu regime. Ponto final. Porque para o povo mesmo, Nicolás Maduro nunca deu a menor pelota. Ou alguém duvida? Então é isso, meus amigos. O aspecto apocalíptico do coroa é esse. Ele colocará, porque o homem ocidental se deixou levar facilmente pelo pânico, porque já não tem mais confiança em Deus. Se deixou levar pelo pânico. E por causa disso, o coroa colocará muita gente, mas muita gente mesmo, na rua da amargura. Deus tenha piedade de nós.